Materiais termoelétricos são aqueles com alto potencial de transformar calor em energia elétrica. A capacidade de conversão de calor em eletricidade é quantificada pela grandeza F igual a S² vezes T sobre ρ vezes K, que é adimensional e função da temperatura T e das propriedades do material, resistividade elétrica ρ, condutividade térmica K, coeficiente Seebeck S. O gráfico a seguir mostra ρ em função de T para certo material termoelétrico. Analisando o gráfico e considerando K igual a 2 watt por metro vezes Kelvin e S igual a 300 microvolt por Kelvin para esse material, a uma temperatura de 300 Kelvin, conclui-se que a grandeza F desse material a essa temperatura vale. Olá, seja muito bem-vindo, você está no Physics in Box, eu sou o professor Carlos Weinartz e hoje nós temos aí uma questão que faz uma mistura de termologia com eletricidade. A princípio uma questão bem fácil, apenas de substituição dos dados nessa expressão que é até, confesso, estranha, mas a questão não passa disso. Substituir os valores, no caso fazer as devidas simplificações e observar qual é a resposta certa. E é o que nós vamos fazer. Porém, como eu já resolvi antes essa questão, quando eu cheguei no final dela eu me deparei com uma coisa interessante. E é isso que eu vou querer mostrar para você. Então a gente vai resolver, nós vamos chegar na resposta e depois eu vou te mostrar uma coisinha aí que pelo menos eu me deparei quando eu estava resolvendo e achei que valia a pena trazer nessa aula de hoje, tá ok? Então olha só. Nós temos ali a expressão desse fator de capacidade de conversão de eletricidade, ou melhor, de calor em energia, e nós precisamos apenas substituir os dados aí na equação, porque foi fornecido, né, o coeficiente Seebeck 300 micro, 10 a menos 6 volts por Kelvin. A unidade está correta dentro do sistema internacional. Daí nós temos aqui a temperatura 300 Kelvin, também está correta. Nós temos ali o K, que é o coeficiente de condutividade desse material, 2 watt por metro vezes Kelvin, também perfeito dentro do sistema internacional. E nós precisamos, no caso da resistividade, que a gente tira do gráfico. Mas dá uma olhadinha aqui, ó, a resistividade no gráfico está em ohm vezes centímetros. Centímetros não é a unidade do sistema internacional, você sabe que é metros. Aqui teremos de fazer a transformação, mas eu lembro que para transformar de centímetros para metros, a gente multiplica por 10 a menos 2. Então, nós teremos de fazer a multiplicação por 10 a menos 2, porque a unidade está fora do sistema internacional. Bom, nós vamos extrair então a resistividade do gráfico. E esse gráfico é resistividade na vertical versus temperatura na horizontal. A temperatura, a gente sabe que aqui é de 300 Kelvin. Então, observa, para 300 Kelvin, se a gente olhar aqui, ó, o que nós temos de resistividade, ficou bem no ponto médio entre 1 e 2. Então, isso aqui é 1,5. 1,5 o quê? 10 na menos 3. Espera aí. Só que isso é 1,5, 10 a menos 3, ohm vezes centímetros. Lembra que eu falei que tem que passar para metros? Multiplicamos por 10 a menos 2. Ficamos com 10 na menos 3 vezes 10 na menos 2, que dá 10 na menos 5. Agora vamos lá, vamos fazer a substituição, porque já temos todos os valores ali, né? 300, 2, 300 de novo e 1,5, 10 a menos 5. Olha só. Então, F igual 3 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. É isso aqui, ó. 300 é 3 vezes 10 ao quadrado. E o micro é 10 a menos 6, e esse termo S está ao quadrado. Nós temos aqui 300 Kelvin, 3 vezes 10 ao quadrado. E a resistividade, 1,5, 10 a menos 5, como eu expliquei, multiplicado pelo K, que é o nosso coeficiente de condutividade que está aqui. Então vamos lá para o desenvolvimento. Olha só. 3 elevado ao quadrado eu tenho 9, que multiplica esse outro 3, 27.
Eu tenho aqui, ó, 10 ao quadrado, que eu levo ao quadrado, eu tenho 10 na quarta. Com esse 10 ao quadrado, eu fico com 10 na sexta. 10 dá menos 6 ao quadrado, 10 dá menos 12. E aqui no denominador, 1,5 vezes 2 dá 3, 10 é menos 5. Posso simplificar 27 com 3, tenho 9. E agora observe que 10 dá menos 5, se eu lanço lá para o numerador, eu fico com 10 dá mais 5. Com 10 dá mais 6, 10 dá 11. Com 10 dá menos 12, 10 dá menos 1. E esse F deu 0,9, a resposta correta é a letra C. Mas aí eu pensei no seguinte, mas qual é a unidade desse negócio aqui? Aí eu fui olhar no enunciado e eu descobri, né, que eu tinha passado por cima, não tinha percebido, mas estava escrito lá que é adimensional. Se é adimensional, não tem unidade. E aí eu comecei a olhar aqui, putz, mas esse negócio é watt, metro, Kelvin, volt, Kelvin, e eu resolvi conferir. E para fazer essa conferência, o que eu fiz? Peguei de novo a equação, e agora eu não vou trocar os valores numéricos, vou colocar as unidades, certo? Então vai, acompanha comigo aí, vamos ver isso aí, por que é adimensional. Vai lá, o que eu tenho no S? Volt por Kelvin. O que eu tenho no caso para a temperatura? Kelvin. O que eu tenho no caso para o kappa? Watt por metro vezes Kelvin. E aqui no caso da resistividade, lembre-se que nós utilizamos ohm vezes metro. Agora então vamos trocar as unidades. Então eu tenho volt por Kelvin, que é o que nós temos para o S, elevado ao quadrado, a temperatura Kelvin, a resistividade ohm vezes metro, e no caso o coeficiente de condutividade, watt por metro vezes Kelvin. Então vamos lá, o que nós podemos simplificar aqui? Observe que, olhando tudo que nós temos, dá para simplificar, vamos com calma, metro. E agora eu vou dar aqui uma ajeitadinha, vou elevar ao quadrado, certo? O que eu tenho? V, que é volt ao quadrado, multiplico por Kelvin, porque isso aqui está multiplicando o numerador. Então olha só, eu fico com Kelvin vezes volt ao quadrado sobre Kelvin ao quadrado, porque aqui eu elevo esse Kelvin ao quadrado também. Lá no denominador eu tenho ômega, ou ohm, vezes watt sobre Kelvin. Podemos simplificar mais um pouquinho. Veja aqui que eu tenho Kelvin por Kelvin ao quadrado, posso simplificar. E aqui estou vendo uma divisão de fração. Na divisão de fração, o que a gente faz? Repete o numerador, multiplica e inverte o denominador. Nesse caso, ficamos com volt ao quadrado sobre Kelvin, multiplicado invertendo por Kelvin, que vai para o numerador, sobre ohm vezes watt. Nesse caso aqui, dá para simplificar o Kelvin, e o fator F aqui fica volt ao quadrado, ohm vezes watt. E aí, termina por aí? Né? Lá falava que era dimensional, mas agora veja uma coisa. Quando nós vamos olhar potência elétrica, que tem unidade no sistema internacional, o watt, a equação que calcula a potência, uma delas pode ser diferença de potencial ao quadrado dividido por resistência. A DDP é dada em volt e a resistência é dada em ohm. Então eu tenho que a unidade de potência pode ser volt ao quadrado sobre ohm. E isso é a mesma coisa que o watt. Agora vamos fazer uma comparação. Nessa comparação, quando eu pego essa equação do fator F, observe que eu posso dar uma separadinha aqui, escrevendo F igual a volt ao quadrado sobre ohm vezes 1 sobre o watt. E na comparação, observe que potência é V ao quadrado sobre ômega, V ao quadrado sobre ômega, esses termos são iguais. O significado disso aqui é a unidade de potência, que é o watt. Nesse caso, eu fico com watt por watt. E simplificando, eu descubro que é adimensional. Então tá aí, comprovado que é adimensional. A minha falta de atenção, né, me fez curioso para ver por que era adimensional. Afinal de contas, tinha ali aqueles termos, né, com todas aquelas unidades. Mas está aí dimensional. Essa foi a aula que eu quis trazer para você hoje aqui, que é uma aula dentro de... essa parte curiosa está dentro de análise dimensional, né? Que é uma coisa também cobrada aí nas provas e que muita gente tem dificuldade. Se você gostou dessa aula, dá um like para nós, isso aí ajuda muito o canal, isso aí fala pro YouTube
que o Physics in Box faz um conteúdo de relevância. O Physics in Box é um canal que ajuda aí os estudantes brasileiros nas suas provas, no vestibular, no Enem. Então, você pode também colocar suas dúvidas, que a gente tem o maior prazer de responder, a maior alegria em responder. Você pode compartilhar essa aula com seus colegas, então se eles estão aí estudando, estão precisando, compartilha com todos os seus colegas aí o Physics in Box, certo? Se não tiver inscrito, se inscreva no canal, toca o sininho para ser avisado de todas as aulas que a gente vai lançando. Também nós temos o site do Physics in Box, physicinbox.com.br, e lá você tem praticamente 1000 questões para resolver. Tá? Muito bom ver você por aqui. Eu vou ficar ansioso te esperando no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.